noite, família abençoada. Estamos aqui no mais um podcast Fala Família e hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o cristão e o trabalho. E assim, uma conversa muito legal, porque você vai entender alguns pontos de vista interessantes à luz da Bíblia sobre atitude, comportamento, e aí eu estou falando, na verdade, de quem realmente é crente em Cristo Jesus, né? A Bíblia, o primeiro trabalho relatado na Bíblia, dado pelo próprio Deus a Adão, foi para que ele lavrasse e guardasse o jardim do Éden e nomeasse todos os animais da terra. Esse foi o primeiro trabalho, né? E depois, então, né, que Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos, né, retirados do jardim do Éden, e aí o trabalho se tornou um pouco penoso, né, vamos dizer assim, ficou um pouco mais árduo para eles por causa do pecado. Então, mas na verdade o trabalho é algo de Deus, não é algo do diabo, né? O trabalho se tornou algo assim fundamental na vida do ser humano, né, na vida do homem, e a gente encontra isso, bases bíblicas sobre o trabalho, a luz do trabalho, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. O próprio apóstolo Paulo, em Tessalonicenses 3,10, 2 Tessalonicenses, ele fala sobre o trabalho. Ele diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Está falando da necessidade de trabalhar para ter o sustento. Quem não trabalha não vai se sustentar, ou seja, ele não deve comer, né? Não vai ter o sustento dele. Então, o trabalho sempre foi um projeto de Deus para o homem. Nunca foi algo do diabo, mas sim de Deus, né? E o trabalho realizado, irmão, o trabalho que a gente tem, que a gente faz, né, na empresa, onde você estiver exercendo a sua função de empregado ou de empregador, quando você realiza o seu trabalho com cuidado, né, o trabalho realizado com cuidado é uma forma é um meio de você glorificar a Deus. Você estará glorificando a Deus, né? O resultado de uma atuação zelosa e exposta na Bíblia em Provérbios 22, 29. Então, quando você exerce o seu trabalho de maneira digna, com zelo, com cuidado, com dedicação, você está glorificando o nome do Senhor. Quando você não faz assim, você está testemunhando de uma forma negativa perante aquelas pessoas. Por quê? Porque você é um servo de Deus. Provérbios 22, 29 diz assim: você conhece alguém que faz seu trabalho com cuidado e perfeição? O Provérbios diz: em pouco tempo seu valor será reconhecido e ele será chamado para trabalhar para o rei. Olha só que interessante isso aqui. Você conhece alguém que faz o seu trabalho com cuidado e perfeição? E aí eu vou trocar essa palavra aqui de perfeição por excelência. E aí o próprio Salomão diz assim, que o trabalho dessa pessoa será reconhecida e ela será promovida para um cargo maior, para uma função mais nobre ainda do que ela está fazendo. Ela vai trabalhar para o rei, que era a função mais nobre naquela época, era você ser chamado para trabalhar para o rei. Então você conhece? Você é assim como trabalhador, como um crente em Cristo Jesus, né? De uma atuação zelosa, o seu trabalho é um trabalho com excelência, com dedicação, com cuidado? Isso é muito importante. Conhecemos hoje, sabemos de muitos casos de crentes que não trabalham com zelo, com cuidado, com dedicação, e que isso eles estão desonrando. E quando eles desonram a Deus, eles estão desonrando também o seu empregador, o seu patrão, seu chefe, né? Mas mais do que isso, eles estão desonrando a Deus, porque o chefe primeiro, o nosso primeiro patrão, o nosso patrão principal, melhor dizendo, é o Senhor, porque foi Deus que abriu aquela porta, né?
E observe que está escrito, aqui eu queria que você ficasse bem atento, em Efésios 6, 5 a 8, que diz assim: escravos, servos, obedeçam aos seus senhores com respeito e temor, e façam isso com sinceridade, como fariam para Cristo. Não agradem os seus senhores só quando eles estão vigiando, mas também quando vocês estão, mas como servos de Cristo, façam de coração o que Deus quer. Muitos crentes, infelizmente, eles demonstram uma dedicação, uma excelência, quando estão debaixo dos olhos do patrão. Mas quando o patrão se retira, eles deixam aquela excelência, aquela dedicação e agem completamente diferente. Por quê? Porque ele não tem o entendimento que quando ele está trabalhando, quando ele está ali fazendo algo, ele não está ali para agradar a pessoa, ele está ali para agradar ao Deus dele, que deu aquilo para ele. Né? Infelizmente, nós temos testemunhos que envergonham a gente, quando pessoas até chegam para nós assim: eu prefiro escolher ou contratar uma pessoa ímpia do que uma pessoa crente. Por quê? Aquela pessoa, aquele empregador, aquele patrão, ele já teve decepções com esses que se dizem crentes. Talvez a gente possa até dizer, né, que a pessoa, mas ela ela é uma religiosa, ela não é uma crente. Mas a gente não conhece a pessoa e as pessoas não vão por aí. As pessoas vão pelo testemunho que você dá, como servos de Deus. Mas continua o texto aqui, ele dizendo o seguinte: trabalhem alegremente com dedicação, como se estivessem trabalhando para Cristo e não para pessoas. Lembrem-se de que o Senhor lhes recompensará cada coisa boa que fizerem, quer vocês sejam escravos, quer sejam livres. Olha que coisa, irmãos. Olha que texto maravilhoso. Trabalhem alegremente com dedicação. Pastor, e se eu não gosto daquele emprego que eu estou ali por uma necessidade, mas eu não gosto? Mesmo assim, meu filho, mesmo assim você tem que fazer com alegria e com dedicação. Por quê, pastor? Porque foi Deus que abriu aquela porta para o teu sustento, mesmo você não gostando daquele emprego, mas foi Deus que abriu. Então, seja grato. E essa gratidão se expressa na alegria e na dedicação que você vai desempenhar o seu papel ali, o seu trabalho. Em pleno século XXI, nossa situação, evidentemente, é muito diferente daquela vivida pelos escravos ou os servos daquela antiguidade. Hoje não somos escravos, somos empregados, temos benefícios, direitos, determinados confortos, algumas liberdades, né? Mas vamos deixar as queixas à parte e vamos atentar para o princípio bíblico. Qual é o princípio bíblico? Trabalhem alegremente com dedicação, como se estivessem trabalhando para Cristo. Eu vou repetir esse princípio. Eu quero que esse princípio fique guardado. Se você não guardar nada disso aqui, guarde esse princípio. Trabalhem alegremente com dedicação, como se estivessem trabalhando para Cristo. Seja no seu trabalho secular, ou no trabalho lá fora, ou no trabalho na obra de Deus, façam com dedicação, façam com alegria todo o trabalho que Deus confiar às suas mãos, porque você deve fazê-lo como se estivesse fazendo para o Senhor. Então isso é muito importante. Como você vai ser reconhecido e promovido aonde você está. Agora eu quero fazer aqui algumas perguntas só para reflexão, né? Como está você no seu trabalho? Como é o seu trabalho? Como que você desempenha o seu trabalho? Mesmo quando a situação... A outra pergunta. Mesmo quando a situação não é favorável, como eu disse antes aqui, né, que é um trabalho que você não gosta, mas que você está ali por uma obrigação, por causa do sustento, etc. Mesmo quando é algo desfavorável a você, você continua tendo Cristo como destinatário dos seus esforços.
ou você de alguma forma burla, ou você de alguma forma faz coisas erradas entregando o seu serviço. Você reflete sobre isso. Tipo assim, você faz, mas faz meia boca. Não faz com excelência, não faz com alegria, não faz com dedicação. Uma outra pergunta. Você acredita que Deus elogiaria a sua atuação profissional? Vou repetir. Você acredita que Deus elogiaria a sua profissão, a sua atuação, aonde você está exercendo a sua profissão, o seu talento? Você acha que Deus elogiaria você? Ou será que hoje Deus está te elogiando pelo desempenho que você está tendo no seu emprego, na sua função que você desenvolve? Deixa eu te falar uma coisa com muito carinho. Mais do que o elogio do chefe, muitas vezes a pessoa faz a coisa para o reconhecimento do homem, mas ela esquece. Não é para o reconhecimento, não é para ser elogiado pelo chefe, pelo patrão, pelo líder, é para ser reconhecido por Deus. Ser reconhecido por Deus é o que mais importa quando nós estamos desempenhando a nossa função, o nosso trabalho, o nosso emprego. Então, querido, tenha isso em mente em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode compartilhar em nome de Jesus, porque tem muito crente precisando ouvir isso aqui. É a luz da palavra de Deus. Palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que ele vê tudo. E é ele que te dá capacidade para você enriquecer, promover, crescer. Então, amanhã, quando você chegar aonde você desenvolve o seu ofício profissional, lembre-se disso. Lembre-se disso. Você está ali trabalhando para Deus. Por isso, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Devemos, irmãos, agora preste atenção numa coisa muito importante, que eu costumo falar com algumas pessoas individualmente. Devemos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Infelizmente, tem muita gente que troca a vida pelo trabalho. A verdade é essa. É bom trabalhar para ter o nosso sustento? Claro que é bom. E Deus se alegra com isso, né? Com quem trabalha. Deus não se alegra com os preguiçosos, né? Mas eu vou trazer aqui alguns cuidados, né? Não podemos fazer da nossa profissão o nosso ideal maior, não. Nosso ideal maior não é esse. Não é a nossa profissão. Deus não nos deu-nos a profissão, o talento, e que nós desenvolvemos isso com a capacidade que Deus nos dá, não é para ter aquilo como ideal. Não, de jeito nenhum. O nosso ideal é glorificar o nome do Senhor, tá? Então, Deus nos deu aquilo, né? E aquilo ali nós desenvolvemos para o nosso crescimento, para a nossa família, mas sobretudo para o reino de Deus. Porque as pessoas, elas muitas vezes estão trabalhando, estão esquecendo de viver. Esses dias eu falei na igreja sobre isso. Deus nos deu 24 horas. Nós temos 8 horas para trabalhar, 8 horas para estar com a família e 8 horas para descansar. Vamos dizer que você trabalhe 12 horas. Você ainda tem mais 6 horas para você estar com a sua família, para você desfrutar, porque aquilo que eu tenho, eu tenho que desfrutar daquilo que eu estou plantando. O meu esforço tem que ter um benefício. Eu tenho que desfrutar daquilo ali de alguma forma. E tem muita gente que não faz isso e que só quer enriquecer, né? E esquece daquela parábola, né?
e que Jesus deixa bem claro que o homem cresceu, o jovem ganhou dinheiro, encheu seus celeiros, e aí o Senhor falou com ele: muito bem, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é quando a ambição, o coração dele só está na riqueza dessa terra. E para você obter riqueza dessa terra, você deixa de viver para poder você fazer do trabalho a sua vida. Muita gente faz isso. Ah, mas pastor, porque agora eu tenho e tal, tenho lá minha fazenda, tenho lá minha casinha de praia, a gente vai lá nos finais de semana, a gente fica lá. Você esqueceu, irmão, que isso aí é legal, mas e o reino de Deus? E o teu compromisso e envolvimento com a obra do Senhor? Entendeu? Então, cuidado, muito cuidado mesmo, tá? Outro conselho que eu quero, outro cuidado que eu quero atentar aqui: mulheres, pelo amor de Deus, a sua profissão que Deus te deu não é para dividir o seu lar, não é para destruir o seu casamento, não é para colocar os seus filhos, sabe, em situações penosas, de não ter nem tempo para estar com seus filhos, por causa da sua profissão. Tem mulher... Se você quer escolher a sua profissão, então não case. Simples. Tá? Mas se você casou, você está debaixo de. Então a sua profissão não pode vir em primeiro lugar do que o seu esposo. É o contrário aí. A profissão do esposo também não pode vir em primeiro lugar. A esposa tem que estar ali, porque eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Mas a mulher tem que se submeter ao homem como a igreja submete a Cristo. Né? Então, cuidado, tá? Tem muitas mulheres aí se perdendo por causa disso. Tá? Não se torne escravo do trabalho. A riqueza vem do trabalho que Deus... A riqueza não vem do trabalho que Deus lhe deu. Vem do Deus que te deu esse trabalho. A riqueza vem dele e não do trabalho. O trabalho é uma consequência. Não é o princípio nem o fim de todas as coisas. Então, muito cuidado. Cuidado com as suas companhias. Cuidado com os relacionamentos que você tem. Você estava indo muito bem, você começa a se relacionar com determinadas pessoas e aí aquelas pessoas vão te influenciando. É o carro novo que o cara compra, é a casa nova, é aquilo que ele compra para a casa dele, você está ali naquele relacionamento e você acaba indo pelo mesmo caminho. Ah, agora eu comprei uma casa de praia, e agora nós vamos viajar para tal lugar, e agora nós vamos fazer isso, e aí você fica naquela... Porque você está se relacionando com aquela pessoa e aquilo passa para você. E aí eu pergunto para você, pergunta para ele como está a vida espiritual dele, o compromisso dele com a obra de Deus, com o reino de Deus, os dons dele que Deus deu. Pergunta para ele. Meu querido, se for uma pessoa então ímpia, desiste. Tá? Estou dando aqui mostrando aqui alguns cuidados que você deve ter. Tá? Outra coisa, quando você for escolher um emprego, lembre-se dessas palavras que eu vou falar aqui para você. Não são minhas, é de Richard Baxter. Ele diz assim: escolha aquele emprego, quando você for escolher um emprego, guarde isso e compartilhe com outras pessoas. Quando escolha aquele emprego ou chamado no qual você pode ser mais útil a Deus, não escolha aquele no qual possa ser mais rico ou ilustre no mundo, mas no qual possa fazer maior bem e manter-se longe de pecar. Tem emprego que não é para crente. Não é. Tem emprego que afasta você de Deus, que afasta você da obra de Deus, que afasta você dos princípios de Deus, tá? Tem emprego que afasta você da sua família, e tudo isso é contra aquilo. Não foi Deus, cara, não pode ser. Deus não vai nos dar algo que nos afaste dele, que prejudique a nossa casa, prejudique a nossa família, que eu não tenha tempo para me envolver com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Eu tenho que pensar nisso, cara. Possível, tá? Então, muito cuidado na hora que você for escolher um emprego.
Ah, mas pastor, só esse que tinha. Paz, vai orar, pai. Essa porta não foi Deus que abriu. Cuidado, tá? Reflete sobre isso. Então, são cuidados que eu estou mostrando para vocês. Agora, deixa eu aqui mostrar para vocês que os dois textos bíblicos que eu mostrei para vocês são textos maravilhosos. Você pode voltar lá, não sei se você anotou, né? Mas o texto é Provérbios 22, 29 e Efésios 6, de 5 a 8. Agora, tem outros textos aqui que eu quero citar para você. Tem muitos textos na Bíblia que nos mostram sobre a nossa atitude, comportamento que devemos fazer com relação ao trabalho. Olha, Colossenses 3:23 diz: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens. Então, tudo que você fizer ao homem, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Por quê? Porque é dele que vem a nossa recompensa. Outro texto, Filipenses: façam tudo sem queixas, nem discussões. Sem queixas e nem discussões. Provérbios 16:3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você está fazendo. Amanhece, vai para o seu trabalho, consagre ao Senhor a sua vida, o trabalho onde você está. Consagre ao Senhor, Senhor, consagre ao Senhor esse dia, meu emprego, tudo, meu patrão, tal. Consagre ao Senhor. Tudo que você faz, seus planos serão bem-sucedidos. Outro texto, Provérbios 14:23, todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Ou seja, o que faz o trabalho relaxadamente. Você está destruindo o trabalho. Você está destruindo a obra das suas mãos, você está prejudicando a pessoa que Deus usa para abençoar a tua vida com sustento. Tá? E um outro texto aqui maravilhoso que diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Então, só citando esses textos, só para vocês, né, entenderem como que é importante. Eu quero finalizar aqui. Se você está desmotivado a cumprir qualquer tarefa, né, eu quero dar algumas orientações bíblicas para você. Estou desanimado no meu emprego, estou desanimado, sabe, pastor, eu preciso de um ânimo. Então, veja, vou te mostrar 4 maneiras de você ter sucesso no seu trabalho, segundo a palavra de Deus. 4. Existem mais, mas eu vou dar essas 4 aqui para você. Primeiro, seja honesto. Feliz é o homem que empresta com generosidade, com honestidade, conduz os seus negócios. Seja honesto naquilo que você está fazendo. A honestidade agrada a Deus. Amar o dinheiro mais do que os princípios bíblicos é conduzir sua vida para longe da vontade do Senhor. Então, não arrisque sua carreira por maneiras de ganhar dinheiro fácil. Seja honesto. Se você quer ter sucesso na sua empreitada, na sua empresa, no seu empreendimento, no trabalho que você está, ser promovido, seja honesto. Segundo, honre a Deus em tudo. Tá? Já citei esse texto aqui, Colossenses 3:23, 24. Independente, meu irmão, do tipo de trabalho que você faz ou da posição que você ocupe na empresa, faça tudo para honrar a Deus. Você o faxineiro, faxine da melhor maneira possível, com alegria, com dedicação, como se você estivesse faxinando ali a casa de Deus. Faça exatamente assim, obedecendo sempre os princípios de Deus. Então, primeiro, seja honesto. Segundo, honre a Deus em tudo. Terceiro, seja motivado. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Tem dia que a gente está naquela lombeira, mas a gente não pode ficar ali, não pode se encostar, né? A gente tem que se levantar e
né? Buscar em Deus essa motivação em Deus, a Bíblia condena várias vezes a preguiça, irmão. Uma das coisas que Deus falou para Josué, antes do início da caminhada, ele disse assim: ei, te esforce, seja esforçado. Então, a motivação vem de dentro de nós. É você se esforçar, mesmo você não estando animado, mas você se esforça para fazer. E isso é importante. E por último, respeite as pessoas. Que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Nada pior do que um cristão que dá mau testemunho, que arruma brigas e não respeita ninguém no trabalho. Que é fofoqueiro, que é dedo duro, que é não sei o quê. É a pior coisa que tem. Ele não respeita. E o maior princípio da convivência entre pessoas é o respeito. Se você quer alcançar o favor do Senhor e ser abençoado, respeite as pessoas. Não faça fofoca, não fale mal de ninguém, evite se irar, de tratar, né? E trate todos sem acepção, sem diferença. Então, só aqui 4 maneiras de você ter sucesso no trabalho, ser promovido, ter aquilo ali crescendo em nome de Jesus. Tá? Eu espero em Deus, filhos, que eu tenha assim podido esclarecer a vocês bem mais detalhadamente a importância de nós entendermos o nosso papel como cristãos na empresa, no trabalho que Deus confiou às nossas mãos. Seja como empresário, seja como empregador, seja como empregado, não importa. Seja lá fora, né, ou seja na obra de Deus, não importa. Faça sempre com dedicação e alegre, como se estivesse fazendo tudo para o Senhor. E vai ter excelência no seu trabalho, com certeza. Tá? Compartilhe com muita gente esse vídeo. Tá? Em nome de Jesus, é um tema muito legal, que muitos crentes precisam ouvir, para a glória do nome do Senhor. Mas não esqueça de deixar aí a sua curtida, tá? Deixe aí a sua curtida, deixe aí também os seus comentários, tá? Se você quiser deixar aí os seus comentários, faça isso em nome de Jesus. Espero vocês na sexta-feira que vem para um outro tema, um novo tema também, para a gente continuar compartilhando, tá bom? Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus.